Olá a todos, meu nome é Lara Camargo de Oliveira e venho no Simpósio de Integração Acadêmica apresentar o trabalho intitulado Fatores associados à taxa de filtração glomerular em indivíduos recém-admitidos no serviço de hemodiálise financiado pelo Sistema Único de Saúde, com colaboração de Rosângela Minar de Mitricota e Emily de Souza Ferreira. A doença renal crônica, a DRC, é apontada entre as condições crônicas com maior evidência, definindo-se como um conjunto extenso a longo prazo de alterações estruturais e funcionais dos rins. Em 2016, a doença renal crônica ocupava a 13ª posição entre causas de morte. No entanto, o aumento expressivo prevê que em 2040 ocupe o 5º lugar no mundo. Desta forma, destaca-se a atuação da atenção primária à saúde no diagnóstico precoce da DRC e seu encaminhamento a serviços em tempo oportuno. Em julho de 2021, estimou-se um total de 148.363 pacientes em diálise. O Sistema Público de Saúde foi a principal fonte de financiamento, com 81,8%. A hemodiálise, de 92,6% em 2020, aumentou para 94,2% no país. Os gastos com terapia renal substitutiva representaram mais de 2 bilhões de reais, o que equivale a 5% dos gastos do SUS com tratamentos de média e alta complexidade. Entre os fatores de risco para doença renal crônica incluem diabetes mellitus tipo 1 ou 2, hipertensão arterial, idade avançada, obesidade, histórico de doença cardiovascular, histórico familiar de doença renal crônica, uso de tabaco e de agentes nefrotóxicos. Os rins possuem atuação complexa em várias vertentes fisiológicas, na excreção de metabólitos, síntese e controle hormonal, sistema sanguíneo e hemodinâmico renal, pressão arterial, equilíbrio hidroeletrolítico, metabolismo ácido básico e metabolismo ósseo. Quando há desequilíbrio nessas esferas, ocorre significativo comprometimento da funcionalidade. E, no que se refere à função excretora, esta é mensurada pela taxa de filtração glomerular. Assim, para fins de diagnóstico, a doença renal crônica ocorre a partir da presença da TFG menor que 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, por no mínimo 3 meses, ou TFG maior ou igual a 60, com dano renal paraquimentoso ou alteração no exame de imagem. A terapia renal substitutiva tem indicação nos casos em que a TFG é menor que 10, exceto quando trata-se de um quadro diabético e idade menor de 18 anos. Se indica com um TFG menor que 15. Esse quadro reflete a progressão da doença. Os desfechos que comumente envolvem a doença renal crônica são a doença cardiovascular e doença renal terminal. Esta última carece de terapia renal substitutiva, que, a depender do seu quadro, carece de hemodiálise. O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a TFG e os parâmetros bioquímicos e sociodemográficos em indivíduos recém-admitidos na hemodiálise. Como metodologia, trata-se de um estudo transversal de linha de base com dados retrospectivos de 20 anos, de 1998 a 2018, com pacientes em terapia renal substitutiva submetidos à hemodiálise na microrregião de saúde de Viçosa, Minas Gerais, somando-se ao total a 422 indivíduos. Diagnosticados com doença renal terminal, os pacientes teriam que apresentar um declínio irreversível na função renal, ou seja, uma TFG menor ou igual a 20, estimada pela fórmula CKD-PI por mais de um mês. Foram incluídos no estudo os indivíduos com tempo mínimo de tratamento de um mês, idade maior ou igual a 18 anos e com todos os dados de base disponíveis. Foram excluídos do estudo os pacientes cujos dados secundários estavam inacessíveis e aqueles com insuficiência renal aguda, submetidos a outras formas de terapia renal substitutiva. Os dados demográficos e clínicos dos pacientes foram obtidos de prontuários médicos dos pacientes em tratamento e do sistema de registro computadorizado do Serviço de Nefrologia localizado no Hospital São João Batista. O estudo consiste em um amplo conjunto de dados referente a um mês após o início da hemodiálise. São eles: sexo, idade, raça, ocupação, estado civil, tempo de permanência no tratamento, características da hemodiálise e causa principal da doença renal terminal. Entre os dados bioquímicos foram coletados mensalmente ureia pré e pós-diálise, creatinina sérica, cálcio sérico,
fósforo sérico, glicose, potássio sérico, hemoglobina, hematócrito, hemácia, leucócito, albumina sérica, saturação de transferrina, ferritina, ferro sérico, fosfatase alcalina, proteína sérica, globulina, paratormônio, alumínio, colesterol, triglicerídeos, relação cálcio-potássio, PRU e NPCR. As análises estatísticas foram análise descritiva, teste Komorov-Smirnov, teste TED-Student, teste Mann-Whitney, análise univariada e regressão linear múltipla, com intervalo de confiança de 95% e um PEI menor que 0,05 para significância estatística. As análises foram feitas pelo software SPSS Statistics. Os resultados, na tabela 1, sintetiza as características da linha de base dos pacientes, bem como os valores dos parâmetros bioquímicos e a causa primária da doença renal terminal. Dos 422 pacientes da amostra, a idade média do início da hemodiálise foi de 64 anos, com desvio padrão de 15,21 anos. Destes, 31,3 iniciaram a hemodiálise antes dos 60 anos, 52,7% eram do sexo masculino e 49,1% era da cor branca. Entre as alterações, a partir da avaliação dos parâmetros bioquímicos, as médias que não apresentavam normalidade, de acordo com as recomendações para esses pacientes, foram cálcio sérico, hemoglobina, hematócrito, albumina sérica, ureia e ureia pré-diálise. A doença renal hipertensiva crônica representou 33,4% dos casos com etiologia variada. A TFG média, calculada pela fórmula, foi de 10,13 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. O tempo de sobrevida médio foi de 52 meses, por aproximadamente 49,91%. A partir da tabela 2, com base nos resultados da análise univariada, os seguintes variáveis foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla, que foram faixa etária, sexo, estado civil e os biomarcadores NPCR, paratormônio, albumina e ferritina. Os parâmetros bioquímicos apresentaram correlação significativa. Os testes TED-Student e ANOVA foram utilizados nas variáveis sexo e estado civil. A regressão linear múltipla foi realizada para explorar os fatores relacionados à TFG. De acordo com a análise univariada, o sexo, o estado civil, NPCR, glicose e paratormônio estiveram independentemente associados à TFG. Como demonstrado na tabela 3, exibe fatores de risco quando se aumenta uma unidade de NPCR e paratormônio, pois diminui a TFG em 2,3 e 0,04, respectivamente. Sabe-se que a elevação da TFG representa um fator protetor para os pacientes. Assim, quando se aumenta uma unidade de glicose, aumenta-se também a TFG em 0,02. Ainda, ser do sexo feminino e estado civil separado, aumenta a TFG em 1,9 e 3,8, respectivamente, indicando, portanto, melhora na qualidade de vida desses indivíduos. Como conclusão, a doença renal crônica é evidenciada por ser uma doença crônica não transmissível, com alta prevalência de internações e mortalidades, e nosso estudo permite aprofundamento sobre os biomarcadores, suas interações e mecanismos que irão traduzir em causalidades e formas de evitar o avanço dos estágios, uma vez que determinam o agravamento da doença renal crônica. As relações entre fatores de riscos e causais auxiliam a investir em intervenções mais efetivas, possibilitando a utilização mais racional dos recursos do SUS, tais como reduções dos gastos com internações e outros complicadores. Um agradecimento especial à Universidade Federal de Viçosa, ao Programa de Inovação em Docência Universitária, o PRODOS, e ao Hospital São João Batista. Obrigada.